Como foi a prova de vocês sexta-feira? Foi boa, tranquila, né? Você já até sabia o que ia cair, né? Então, já meio que tinha um spoiler da prova. Bom, eu já corrigi, acho que mais da metade da prova de vocês. As notas estão muito boas, né? Fiquei feliz com as notas. Só tem um detalhe, né? Eu já comentei com alguns aqui de vocês, é que muita gente ia tirar 10, só que esqueceu de calcular esse ano, né? Por quê? Porque lá na questão de vocês pedia assim, determine os, tinha que ser 3 números, né? Que desse o valor máximo lá do produto. Aí você achava um ponto crítico, beleza. Agora tinha que mostrar que aquele ponto crítico, de fato, era um ponto de máximo local. Não precisava nem provar que era global, mas pelo menos local. E aí muita gente não fez isso, pulou. Se pelo menos alguém tivesse colocado assim, sei lá, escrever alguma coisa assim, professor, pela natureza do problema, pela natureza física do problema, sei lá, alguma coisa dizia lá, já posso afirmar que esse ponto é o ponto de máximo. Aí tudo bem, eu até poderia considerar. Mas muita gente esqueceu realmente, só colocou lá como ponto crítico e acabou, né? Mas esse pessoal ficou com 8, ó. Esse pessoal que fez exatamente só esqueceu do esse ano lá, ainda ficou com 8, deu uma boa nota, né? Somando com a lista ainda é excelente, né? Para quem fez a lista, que é um ponto extra. E é isso, vamos focar agora nessa semana. Lembrando que quem perdeu a prova por algum motivo deve entrar com requerimento de segunda chamada, né? Claro, sempre anexando documento que comprova que você não pôde estar presente. E aí é só esperar a data da segunda chamada. Inclusive já é semana que vem, né? Porque essa semana é a última prova da segunda avaliação, que é a prova número 8. E nesta semana, nós vamos finalmente terminar esse assunto aí que nos acompanhou durante 3 semanas, que é máximos e mínimos, mas claro que sempre numa abordagem nova. Então, a gente vai estudar ainda máximos e mínimos hoje e quarta-feira. Então, hoje a gente vai estudar em conjuntos compactos e quarta-feira a gente vai estudar multiplicadores de Lagrange. E aí encerra essa parte de máximos e mínimos e encerra também a parte de derivada. E aí, semana que vem, terceira avaliação, já é integrais. E o integrais vai ser até o final do curso, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que na aula passada a gente terminou com exercício aqui para fazer, ó. Então, já vou pular para o exercício. Bom, o exercício era justamente para determinar a fronteira de alguns conjuntos, né? Então, eu trouxe aqui pelo menos 5 conjuntos para a gente determinar a fronteira deles. Então lembra, o que é uma fronteira? É o conjunto dos pontos onde, nesse ponto, se você pega uma bola aberta de centro nele e um raio positivo, sempre vai ter pontos de dentro do conjunto e pontos de fora do conjunto. Isso aqui também é muito importante, gente, para integrais, tá bom? Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse exercício, por isso que eu fiz questão de colocar aí 5 itens logo, a gente vai fazer os 5, porque isso vai nos ajudar em integrais. Então, integrais está bem próximo ao assunto, então preciso que vocês entendam essas regiões aqui, que no futuro vão ser nossas regiões de integração, basicamente. Então, vamos lá, vamos determinar aqui a fronteira. É muito importante que você entenda geometricamente esses conjuntos, tá bom? Então, vamos fazer com calma aqui cada um deles. A gente vai fazer a letra A. Letra A é o conjunto A. Tá aqui, a gente vai fazer um por vez, né? Então, primeiro eu coloquei aqui o conjunto A. Então, quem é o conjunto A? É importante que vocês saibam ler isso daqui, interpretar isso daqui e desenhar isso daqui. Então, ó, o conjunto A é o conjunto dos pontos que estão no R2. Então, presta atenção. Se esses pontos estão no R2, quer dizer que eles estão onde? Na reta? Não, né? Estão no espaço? Poderia estar no espaço se a gente olhasse só para baixo, mas estão necessariamente no plano. Então, para eu fazer esse conjunto aqui, é de grande importância que eu saiba que esse conjunto vai estar dentro do plano. Que plano, professor? Plano cartesiano, que vocês já estão acostumados, plano eixo x, eixo y. Então, aqui, ó, você já vem e desenha aqui um plano cartesiano. Tá? Então, esse conjunto A está aqui dentro desse plano. Tá? Só que, qual é a restrição? O conjunto A é o conjunto dos pontos que estão no plano, só que tem algumas condições. Quais são as condições? Primeira,
o x é sempre positivo e segunda, o x é sempre positivo, o y é sempre positivo também. Então, tanto o x quanto o y, os dois têm que ser números positivos. Eu vou olhar para cada um desses individualmente, depois a gente vai juntar os dois, tá bom? Então, por exemplo, digamos que eu queria considerar só essa parte aqui, ó. O conjunto dos pontos que estão no plano, tá? Que x é positivo. Ora, se eu quisesse pegar só essa parte aqui, ignorando o resto, eu teria que pegar a parte no plano aqui, onde x é positivo. Que parte é essa? Vamos lá. Eu vou encontrar aqui o eixo y, está aqui o eixo y. Os pontos que estão à esquerda do eixo y são os pontos, por exemplo, esse bem aqui, esse bem aqui, esse bem aqui, esse bem aqui. O que eles têm em comum? Em relação a x, esses valores aqui são negativos ou positivos? Negativos, porque se você fizer a projeção aqui, ó, vai bater em valores negativos de x. Ao mesmo tempo, ó, se eu pegar somente os pontos que estão do lado direito, aqui considerando o eixo y como referência, do lado direito, esses pontos aqui, todinhos, o x é positivo. Então, se eu fosse considerar apenas x positivo, quem seria meu conjunto? Seria esse lado aqui direito, que eu estou aqui achurando de laranja. Então, presta atenção. Se eu fosse considerar só esse pedaço aqui, só essa condição, o meu conjunto seria o lado direito de y. Só que eu tenho apenas essa condição? Não. Eu tenho outra condição. Qual é a outra condição? O y também tem que ser positivo. Então, se eu fosse olhar só para cá, se eu fosse olhar só para essa condição, eu queria pegar os pontos onde y é positivo. Então, eu olharia aqui para o eixo x, ele que vai me dividir aqui quando y é positivo ou negativo, e está aqui o eixo x. Então, os pontos onde y é positivo são os pontos que estão acima do eixo x ou abaixo do eixo x? Acima. Então, esse segundo conjunto seria essa parte aqui de cima, ó. Ou seja, se eu fosse considerar só esse primeiro aqui, eu ia ter que considerar só o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Se eu fosse considerar essa outra condição, eu consideraria o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Só que, na verdade, o meu conjunto pede que as duas condições sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Então, olhando para cá, para esse nosso rascunho aqui, qual é a região onde essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo? É o segundo quadrante? Não, o segundo quadrante só acontece aqui a parte azul. É no quarto quadrante? Não, porque só aparece ali no x positivo. É no terceiro quadrante? Não, porque aqui não aparece nada, nenhum dos dois satisfeito, né? É no primeiro quadrante? É. Então, é no primeiro quadrante onde acontece x positivo e y positivo ao mesmo tempo. Então, ó, a minha região A, vou até apagar aqui, ó. A região A que eu estou considerando é apenas o primeiro quadrante. Aí agora eu pergunto para vocês, deixa eu colocar aqui, essa aqui é a minha região A. Agora eu pergunto para vocês, esse pedaço bem aqui, ó, gente, esses pontos bem aqui, ó, esses pontos bem aqui, eles estão dentro do conjunto A, sim ou não? Não, por quê? Porque nesses pontos o x é o quê? Ele é negativo? Não. Mas ele é positivo? Não, ele é o quê? Ele é zero, ele é nulo. Então, esses pontos aqui não entram nesse conjunto, porque eu quero que o x seja positivo. Então, aqui, ó, eu vou tracejar. Vou colocar, deixar aqui, ó, meio tracejado. Toda vez que eu colocar um tracejado, quer dizer que não está no conjunto, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Esse pedaço aqui, onde o y é igual a zero, também não entra no conjunto. Então, eu vou tracejar. Então, vou deixar assim. Pronto. Então, quem é o meu conjunto A? É essa parte aqui, ó, é o primeiro quadrante. Agora, eu quero saber quem é a minha fronteira, porque o que ele pede na questão é a fronteira do conjunto A. Ele não quer saber o conjunto A, ele quer saber a fronteira dele. Gente, o que é fronteira? São os pontos onde, por exemplo, se eu pegar esse pontinho bem aqui, ó, e fizer uma bola aberta de centro nele, raio positivo, tá aqui, ó, fiz uma bolinha.
Nessa bola, eu tenho pontos que estão dentro do meu conjunto e pontos que estão fora. Então, esse ponto aqui, por exemplo, seria um ponto de fronteira. Você pode pensar, nesse caso aqui, intuitivamente também. O que seria a fronteira de um conjunto? Seria a borda dele, seria onde ele termina, digamos assim. Porque lá onde ele termina, lá onde ele está delimitado, são os pontos onde vai ter pontos dentro e fora dele. Então, nesse caso, ó, a minha fronteira do conjunto A seria esse pedaço aqui, ó, que está em azul, e esse pedaço aqui que está em laranja. Então, seria essa parte e essa parte. Essa daqui não entraria, tá, gente? Porque ó, se você pegar um pontinho bem aqui e fazer uma bola aberta, todo mundo vai estar fora do conjunto. Nem essa parte aqui. Então, só o que entra é o que está tracejado mesmo. Então, é a parte aqui laranja que está tracejada e a parte azul que está tracejada. Entenderam geometricamente? Tá. Aí, agora vocês vão me perguntar, professor, mas como é que eu escrevo isso daqui, né? Porque na prova, o que é que eu faço? Eu faço assim, digo, é isso? Não, você vai escrever também em linguagem de conjunto. Então, como é que você escreve? Ó? Eu quero, por exemplo, só essa região aqui. Ou eu quero só essa região aqui. Como é que eu faço para escrever isso em forma de conjunto? Bom, vocês já repararam que esse meu conjunto A, a fronteira dele, eu dividi em dois pedaços. Esse pedaço aqui de baixo e esse pedaço aqui do lado. Então, quando eu for escrever a fronteira do conjunto A, eu vou escrever assim, ó, gente. Primeiro eu vou usar a notação que a gente usou, né? Fronte de A. Então, isso aqui é como a gente escolheu dizer que é a fronteira, né? Então, a fronteira de A, nesse caso aqui, eu dividi em duas partes. Então, eu vou colocar assim, fronteira de A é igual. Eu vou chamar esse conjunto aqui tracejado de azul de A1. E eu vou chamar esse conjunto aqui, tracejado aqui de laranja de A2. Então, quem é a minha fronteira do conjunto A? É a união dessa fronteira com essa fronteira. Ou seja, é a união do conjunto A1 com o conjunto A2. Ah, professor, terminou aqui? Não, porque agora você tem que dizer quem é o conjunto A1 e quem é o conjunto A2. Como é que você faz? Então, vou escrever aqui. Ó. Quem é a fronteira do conjunto A? É o conjunto A1 unido com o conjunto A2. Só que quem é esse conjunto A1, quem é o conjunto A2? Eu vou escrever aqui, sendo... Vamos lá, me ajudem a escrever aqui quem é o A1. Então, olha só. O A1 é esse tracejado bem aqui, ó. Eu quero só esses pontos que estão bem aqui, ó, gente. Esses aqui. Então, nesses pontos que estão aqui nessa parte tracejada azul, o que acontece em comum aqui? Nesse caso aqui, quanto é o valor do x em cada ponto desse? Quanto é o valor do x em cada pontinho desse aqui? É 0. Então, eu posso escrever assim, ó, o A1 são os pontos onde 0 é sempre... onde 0 é sempre x. Onde x é sempre 0. Então, eu vou escrever aqui, ó, 0. O y, ele vai assumir mais de um valor diferente. Então, vou colocar assim, é alguns dos pontos onde x é 0. Y vai assumir um valor diferente. Esses pontos aqui ainda estão no R2, né? Ainda estão no plano. Tá? Só que x é sempre 0. E o y, ele não é sempre o mesmo valor, mas eu tenho uma condição para ele. Qual é a condição? Y tem que ser positivo. Então, ó, quem é o A1? É o conjunto dos pontos 0 e y, pertencentes ao R2, tais que o y é sempre positivo. Pronto. Esse é o meu conjunto A1. Quando eu escrevo assim, eu estou considerando só esses pontos aqui do tracejado, não esses aqui. E quem é o A2? O A2, vou escrever ele assim, ó. O A2 é esse tracejado bem aqui, ó. Então, nesse tracejado, o que tem em comum? O y é sempre quanto aqui? É sempre 0. E o x vai variando de valor, mas o y é sempre 0. Então, vou escrever assim. O A2 é o conjunto dos pontos x0, já que o y é sempre 0 aqui no A2, que pertencem ao plano, tais que, ó, x ele muda de valor, só que tem uma condição para ele. X tem que ser sempre positivo. Então, venho aqui, tais que x é positivo. Pronto. Então, essa é a minha fronteira. Quem é a minha fronteira? É esse conjunto junto com esse conjunto, unido com esse conjunto. Mas quem são esses conjuntos? O A1 é esse daqui, o A2 é esse daqui. Deu para entender?
essa parte, como é que escreve, em forma de conjunto e tudo mais. Beleza, porque a gente vai fazer isso mais umas 4 vezes agora. Tá? Aqui eu vou estabelecer um padrão, tá, gente? Eu comecei, vocês vão ver, depois vai aparecer outras regiões retangulares, mas eu vou sempre começar aqui por baixo. Vou começar por aqui, depois por aqui, por aqui, por aqui. Aqui foi o contrário, mas porque eu só fiz mesmo sem pensar. Mas na próxima eu vou começar por aqui por baixo, depois aqui pelo lado, depois ir no sentido horário, tá bom? Só para a gente manter um padrão. Tá, então aqui acabou a questão. Pronto. Agora vamos para o item B. O item B, ele é muito parecido, só tem um detalhe, ó, que vai mudar aí. Deixa eu escrever ele aqui primeiro. O B são os pontos do plano, tais que x maior ou igual a 0 e y também maior ou igual a 0. Tá, então essa é a nossa questão. Bom, o único detalhe que muda é que ele permite que tanto o x quanto o y sejam nulos. Mas ainda assim você está no plano, então vou fazer aqui o plano. Aí aqui eu vou fazer mais rápido, né? Porque você já entendeu ali do item A. Ora, primeiro ele quer, ó, nem x nem y podem ser negativos. Né? Nem x nem y. Isso só acontece em qual quadrante aqui? Só no primeiro quadrante. Porque aqui, ó, no segundo o x é negativo, no terceiro o x é negativo e no quarto o y é negativo. Mas aqui os dois são positivos. Então, de novo, eu estou me referindo aqui, ó, ao primeiro quadrante. Então, venho aqui e digo que o meu conjunto B, é o primeiro quadrante. Só que agora eu pergunto para vocês, esses pontos que estão aqui, bem aqui nessa região, onde o meu x ele é 0, ou desculpa, onde o meu y é 0, eles estão no conjunto, sim ou não? Eles estão, porque agora eu permito, ó, que y seja 0 também. Então, aqui, ao invés de eu tracejar, ó, vou fazer uma linha aqui, ó, contínua. Então, agora, esses pontos aqui estão no meu conjunto B. O mesmo vale para esses daqui. Então, vou fazer uma linha contínua aqui. Tá? Então, pronto. Consegui fazer geometricamente quem é meu conjunto B. Agora, eu vou escrever a fronteira do conjunto B, em linguagem de conjunto. Quem é a fronteira dele? Ó, você vai perceber que a fronteira do conjunto B é a mesma do conjunto A. Porque, ó, se você for ver a borda desse conjunto, quem é a borda? Essa linha aqui de baixo e essa linha aqui do lado. Mas qual é a diferença entre um e outro? A única diferença é que no conjunto A, bora até voltar aqui para ele, no conjunto A, aqui, ó, a fronteira também era essa linha de baixo e essa linha do lado. Que nem lá. Só que qual é a diferença? É que aqui no conjunto A fronteira, ela faz parte do conjunto, sim ou não? Não, tanto que a gente colocou aqui, ó, tracejado. Agora, aqui no conjunto B, a fronteira ela já faz parte do conjunto. Então, essa é a única diferença. Só que, como é que você escreve a fronteira? Do mesmo modo que você escreveu ali. Tá? Então, a gente vai escrever, ó, da mesma forma. Então, eu vou dizer assim, fronteira do B. Eu vou dividir em duas partes de novo. Então, eu vou colocar assim, B1 unido com B2, sendo, já que eu vou usar a mesma ordem que eu coloquei ali. Então, deixa eu colocar assim, B1. Quem é B1? São esses pontos bem aqui. O que acontece aqui nesse conjunto? O x é 0. Então, eu vou colocar 0 e y pertencente ao R2, só que o y é positivo. Então, esse é meu conjunto B1. Quem é o B2? Venho aqui, B2. Aqui no B2, ó, o y que é 0 e o x é positivo. Então, eu coloco x, 0, pertencente ao R2,
tais que o x é positivo. Então, pronto. Teve alguma diferença aqui do B1 e o B2 para o A1 e o A2? Não teve diferença nenhuma, porque a fronteira é a mesma. Só que, como eu falei, no outro caso, a fronteira, que é o mesmo conjunto que estava ali, ela não fazia parte do conjunto no conjunto A, e aqui ela faz parte do conjunto B. Ok? É isso. Então, vamos lá para a próxima. Letra C. A letra C, acho que vocês vão ter menos dificuldade com ela, na verdade. Porque olha só como é que é a letra C. Quem é o conjunto C? Também é o conjunto dos pontos x e y, que pertencem ao plano, tais que é x² mais y² é menor ou igual que 1. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui nosso conjunto C. Nesse caso, o que diz aqui sobre o conjunto C? De novo, são os pontos que estão no plano. Então, eu venho aqui e faço o plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. Pronto, x e y. Tá, só que são os pontos do plano cartesiano, tais que obedecem a essa regra aqui. Qual é a regra? x² mais y² tem que ser menor ou igual a 1. Essa expressão aqui a gente já viu várias vezes ao longo do curso. Então, isso aqui se trata do quê? Né? Se fosse igual a 1, seria o quê? Uma circunferência de centro na origem e raio 1. Mas não é só igual, é menor ou igual. Então, é a circunferência mais os pontos que estão dentro dela ou fora dela? Dentro dela. Então, venho aqui e faço uma circunferência de centro na origem, raio 1. E aqui, ó, eu vou achurar os pontos que estão aqui dentro. E aqui, isso daqui é o nosso conjunto C. Então, esse aqui foi até mais fácil que os outros, né? Mas porque a gente já está acostumado aqui com essa linguagem. Tá, só que não é isso a questão, né? O que a questão pede é a fronteira do conjunto. Nesse caso, quem é a fronteira do conjunto? Ou seja, quem é a borda aqui desse meu disco, digamos aqui, quem é a borda do disco? Não é justamente esse pedaço bem aqui, ó, essa linha que está em volta dele, essa linha que está delimitando ele, mas essa linha que está delimitando ele, que forma geométrica ela tem? Ela é o quê? Uma circunferência. Então, nesse caso, a fronteira desse conjunto aqui é a circunferência. Que circunferência? De centro na origem e raio 1. Então, como é que você escreveria essa questão? Você colocaria assim. Fronteira do conjunto C é igual ao conjunto dos pontos x e y, que pertence ao R2, tais que... Deixa eu escrever aqui embaixo, só para me dar mais, para eu ganhar espaço. Vou escrever bem aqui, ó. Então, quem é a nossa resposta? Quem é a fronteira aqui do nosso conjunto C? Vai ser os pontos x e y, que pertencem ao R2, tais que x² mais y² é igual a 1. Então, aqui você acaba a questão. Ou seja, nesse caso ficou mais fácil, porque você não precisou dividir em duas partes. Né? Porque você tinha uma forma de escrever que já englobava aqui toda a sua fronteira, toda a borda da sua figura. Então, nesse caso, a fronteira do conjunto C ficaria assim. A única diferença daqui para cá é porque aqui é menor ou igual e aqui é só igual. Gente, nessa letra C, a fronteira faz parte do conjunto, sim ou não? Sim. Então, ó, no primeiro exemplo, a fronteira não fazia parte. No segundo exemplo, ela fazia parte. E no terceiro exemplo, ela faz parte de novo. Vamos para o quarto exemplo agora. Quarto exercício, letra D. O D e o E são muito bons, viu? Muito bons mesmo. Você já pode até ir fazendo aí. Deixa eu só voltar aí para o slide para vocês verem o item D e o item E. Então, vamos lá. Item D. Eu vou fazer lá no primeiro quadro de novo.
item D. Conjunto D é, de novo, conjunto dos pontos x e y pertence ao R2. Só que qual é a restrição aqui? O x está entre 0 e 2 e o y também. Tá, então, nesse caso aqui, tanto para x quanto para y, até agora a gente está trabalhando só com a mesma restrição, né? Eles sempre são maiores que 0, maior ou igual. Um está entre 0 e 2, o outro está entre 0 e 2. Só claro que não precisava ser sempre assim, né? Eu poderia colocar assim, x entre 0 e 2, y, sei lá, maior que 3, poderia colocar. X menor que menos 1, então eu poderia mudar completamente aí a característica de cada um, né? Tá, como seria esse meu conjunto D? Primeiro, eu já sei, ó, os pontos estão no R2, então o que eu faço? O plano cartesiano. Aí eu venho aqui, faço o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, marco aqui x e y. Mas para eu fazer o conjunto D, eu tenho que obedecer às restrições. Primeira, o x tem que estar entre 0 e 2. Para você fazer essa restrição, vou lhe dar uma dica. Você pode fazer retas verticais. Reta vertical no x igual a 0 e reta vertical no x igual a 2. Lá em cálculo, vocês fizeram alguns exercícios que você fazia assim. Quem é o x igual a 2? É uma reta vertical que corta o eixo x no 2. Quem é o x igual a 0? É o eixo y, no caso. Então, ó, quem é a reta x igual a 0? É o próprio eixo y. Então, vou fazer bem aqui. Vou marcar aqui essa linha. Quem é o x igual a 2? É uma reta vertical que corta o x no 2. Então, vamos dizer que o 2... Vamos dizer que o 2 está por aqui, mais ou menos. Ó, então, se eu fosse considerar a região apenas onde x está entre 0 e 2, eu ia considerar a região aqui, ó, entre essas duas barras que eu fiz. Tá? Toda essa parte aqui. Só que eu vou colocar logo a outra restrição. Qual é a outra restrição? O y também tem que estar entre 0 e 2. Então, no caso do y, ao invés de fazer barras verticais, você faz barras horizontais. São funções constantes, né? Para y igual a 0 e para y igual a 2. Então, você vem aqui, ó. Onde é a função y igual a 0? É exatamente o eixo x. Então, vou fazer bem aqui, ó, uma barra em rosa. Tá? E y igual a 2 seria uma função constante. Para y igual a 2, vamos dizer que seria bem aqui. Então, olha só, se eu quisesse a região onde y também está entre 0 e 2, então eu pegaria a região entre essa barra rosa aqui e essa outra barra rosa, essa região aqui todinha. Só que eu quero uma região que obedeça as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pela figura, você percebe, ó, que aqui nós formamos um quadrado. Enquanto você estiver nessa região do quadrado aqui, você vai estar tanto entre essas duas barras verdes, quanto entre essas duas barras rosas. Então, essa região do quadrado aqui é o meu conjunto D. Então, venho aqui. E faço aqui o meu conjunto D como sendo justamente esse quadrado. É importante colocar aqui, né, que esse daqui é o meu ponto 2 em x e aqui é o meu ponto 2 também em y. Tá? Isso aqui é só a minha região D. Aí eu tenho que saber qual é a fronteira dela agora. Mas aí, já que a minha região D aqui formou um quadrado, a fronteira do quadrado é o quê? São os lados dele. Então, você tem aqui o lado de baixo, lado esquerdo, lado de cima, lado direito. Então, eu vou dividir a fronteira, nesse caso aqui, em 4 partes, em 4 lados. Aí, como é que eu vou escrever? Vou escrever assim, ó. Vou escrever que a fronteira do conjunto D é formada por 4 partes. Como é que eu escrevo isso? Escrevo assim, é igual a D1, união D2, união D3, união D4. Sendo, ó, agora eu vou ter que dizer, né, porque não basta você só dizer que são 4 regiões, tem que dizer quem são essas 4 regiões. Então, agora eu tenho que caracterizar cada uma delas. Então, vamos lá. Bom, o que eu vou fazer, gente? Eu vou chamar essa daqui de D1, a de baixo.
Vou chamar esse daqui do lado esquerdo de D2, né? Vou fazer assim, nesse sentido. Aqui, vou chamar de D3. E aqui eu vou chamar de D4. Então, vou começar com essa de baixo, depois do lado esquerdo, depois de cima, depois do lado direito. Então, o que caracteriza essa região aqui, D1, ou seja, esse lado aqui de baixo? Aí a gente vai escrever assim, ó. D1. Primeira coisa que vocês têm que se perguntar, nessa região aqui, todinha, do lado de baixo, o x ou o y tem um valor sempre fixo? O que vocês acham? O x está variando aqui, mas o y nessa região aqui tem um valor fixo. Qual é o valor fixo de y? É 0. Toda essa região aqui, ó, o y é sempre 0. Então, eu vou escrever assim, ó, eu vou escrever que essa região é a região dos pontos x0, tá, já que o y é sempre 0 mesmo, que pertencem ao R2, tais que, ó, nessa região de baixo, o y é sempre 0. O x muda de valor, só que com uma restrição. Qual é? O x está sempre entre 0 e 2. Então, são esses pontos aqui, tais que o x está entre 0 e 2. Pronto. Essa é a minha região D1. Agora, a região D2, eu venho aqui e vou escrever D2 é igual. Aí eu venho para cá, para o lado esquerdo. No lado esquerdo aqui, o x, ele tem sempre o mesmo valor? Do lado esquerdo do quadrado? Sim. Qual é o valor de x? 0. Então, vou escrever. Aqui são os pontos onde x é sempre 0. O y vai mudar de valor. Porém, o y vai mudar de valor, mas com uma restrição. O y vai estar sempre entre 0 e 2. Então, tá que y está entre 0 e 2. Pronto. Agora, eu venho aqui para o lado de cima, D3. Aqui, gente, no lado de cima do quadrado, o y assume um valor fixo, sempre, só nessa parte aqui de cima. Qual é o valor fixo de y? 2. Então, agora, esses pontos aqui são os pontos x, 2, tá? Y é sempre 2. Pertencem ao R2. O x muda de valor, só que o x está sempre entre 0 e 2 aqui, ó. O x está sempre entre 0 e 2. Então, venho aqui e coloco x entre 0 e 2. Por último, lado direito aí do nosso quadrado, né? Essa parte bem aqui. No lado direito, o x sempre assume um valor fixo. Qual é o valor fixo de x aqui? É 2. Então, venho e escrevo assim. Escrevo, são os pontos 2y, que pertencem ao R2, tais que o y muda de valor, mas ele está sempre entre 0 e 2. Então, eu coloco y entre 0 e 2. E acabou. Pronto. A gente pensou que era um quadrado, então ia ser muito rápido, né, a questão, mas não. Como tem um quadrado, tem 4 lados aí, então a gente teve que fazer aqui, para cada região aí, é um conjunto. Então, a fronteira de D, você pode dividir ela em 4 partes, onde cada parte é caracterizada por esses conjuntos aqui, D1, D2, D3, D4. Alguma dúvida aqui, gente? Estão entendendo? Estão conseguindo pegar assim, do conjunto para a parte geométrica e vice-versa? Beleza, então vamos agora para o último exercício dessa parte aqui, que é o exercício número... Opa! É saber... Ah, sim, verdade. Obrigado, viu? Gente, aqui ó, eu só cometi um errozinho, porque o y ele podia ser 0 também, tá? Então, aqui, ó, você tem o y maior ou igual que 0, e aqui o x maior ou igual que 0. Então, nesse caso, é verdade, ó. Muito bem. Isso aqui eu coloco para vocês verem se vocês estão prestando atenção, né? Isso é aquela velha desculpa do professor que erra e diz que... Pois é, então até eu falei errado. Então, não deu a mesma fronteira exatamente, tá? Porque lá naquela fronteira do A, o y tinha que ser maior que 0 e o x tem que ser maior que 0. Mas aqui não. Aqui o x pode ser 0 e o y pode ser 0. Então, até a fronteira não deu exatamente igual. Parecido, mas com esse detalhe, tá bom? Obrigado. Eu já ia apagar isso aqui, ia ficar com erro aqui na aula e pronto. Tá, então vou até deixar isso aqui por enquanto, já que tá... Vou apagar aqui o último quadro, tá, gente?
Letra E. No item E nós temos esse conjunto aí. Conjunto E são os pontos x e y que pertencem ao R2, tais que, ó, esse aqui é legal. 0 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 8 menos x. Pronto. Tá, vamos lá. Então vamos fazer essa daqui, né? Normalmente você já olha para essa aqui, você já começa a ficar assustado, dado essas condições aqui, tudo junto com x, y e não sei o que, só faltava o z aqui, mas não se preocupem. Se você fizer com calma, isso aqui vai dar certo. Então vamos lá, primeira coisa. Esses pontos, eles estão no R2. Então você vem aqui, ó, faz o plano cartesiano, como você está acostumado. Tá aqui, x. Aqui eu vou fazer um pouco maior, porque eu já sei como é que vai ficar o desenho. Pronto. Olha só, gente, quais são as restrições aqui? Primeira, o y ele tem que ser maior que zero. Então, a gente já estudou ainda agora que para o y ser maior que zero, nós estamos em que lado? Do lado esquerdo aqui, ó, comparando o eixo y, ou do lado direito do eixo y? Nós estamos do lado direito do eixo y. Então, porque para x ser maior que zero, ó, eu tô olhando só para cá, tá, gente? Ignora o resto por enquanto. Para x ser maior ou igual que zero, eu estou pegando esses pontos que estão daqui. É o primeiro e o quarto quadrante. Né? Porque no segundo e no terceiro, x é negativo. Então, eu já sei que o meu desenho vai ficar para cá. Pronto. Agora, vamos olhar para o y. Olha só. O y está entre x e 8 menos x. Ou seja, o y está acima dessa curva x e abaixo da curva 8 menos x. Essa questão aqui, vocês podem não lembrar, mas vocês já fizeram ela lá em integrais, lá do cálculo 1. Dependendo da região que você querer integrar, lembra que você estudou aquilo lá, integração, áreas entre curvas. Se vocês lembram disso, eu te dava duas curvas, aí isso dava uma região, e você queria integrar só naquela região. Então, ainda está valendo. Então, por exemplo, se você estivesse lá em cálculo 1, e eu queria integrar nessa região aqui, ó, onde y está entre x e 8 menos x. Como é que você fazia lá no cálculo 1? Você desenhava essas curvas. Você desenhava a curva x e desenhava a curva 8 menos x. Então, por exemplo, quem é a curva x? Ou melhor, quem é a curva, por exemplo, f de x, né? Deixa eu colocar y. Quem é a curva y igual a x? Isso aqui não é uma reta? Não é uma função reta? Corta a origem, sim ou não? Corta, né? Crescente ou decrescente? Crescente. Isso aqui, na verdade, é a função identidade. Então, como é que você faria ela aqui no plano cartesiano? Você faria uma reta crescente, cortando aqui a origem. Então, isso daqui seria a função y igual a x. E quem seria a função, que eu vou colocar aqui de verde, ou melhor, vou colocar de laranja, y é igual a 8 menos x. Deixa eu chamar isso aqui de y1, só para dizer que são duas curvas diferentes, y2. E quem seria a curva 8 menos x? Isso aqui não é uma reta também? Não é uma reta? Crescente ou decrescente? Decrescente. Quando x é 0, o y é quanto aqui? É 8. Quer dizer que ela corta o eixo y no 8, mas ela é uma reta decrescente. Então, seria uma reta mais ou menos assim, ó. Tá? Então, quem é a reta y igual a x? Essa reta crescente aqui. Quem é a reta 8 menos x? Seria essa reta aqui. Y, só que o nosso y aqui está acima dessa reta e abaixo dessa reta. Está acima da reta rosa e abaixo da reta laranja. Então, no caso, a região seria essa daqui, ó. Isso daqui seria nosso conjunto E. Porque, ó, nessa parte aqui que eu achurei, ela está acima da minha função y igual a x, mas ela está abaixo da minha função 8 menos x. Aí você me pergunta, professor, mas essa região aqui do lado esquerdo também não está acima dessa reta rosa e abaixo da reta laranja? Tá, também. Está.
Só que qual é a restrição para x? X tem que ser maior ou igual que 0. Por isso que eu ignorei essa parte e considerei só essa daqui. Então, essa restrição aqui, que y tem que ser maior ou igual que 0, acabou gerando para a gente uma outra borda, né? Ou seja, uma outra fronteira, bem aqui, ó. Então, na verdade, a minha região aqui, do conjunto E, é um triângulo. Um triângulo que, obviamente, triângulo tem 3 lados, né? Então, a gente vai dividir a nossa fronteira em 3 conjuntos. Então, eu vou chamar, aqui tanto faz, eu vou chamar esse daqui de E1, do lado esquerdo. Essa aqui de cima eu vou chamar de E2. E essa aqui de baixo eu vou chamar de E3. Tá? Então, a fronteira aqui eu vou dividir nesses 3 conjuntos. Então, vou escrever para cá. Então, quem é a fronteira do meu conjunto E? Eu estou dividindo esta fronteira em 3 partes. E1, E2, E3. Só que quem são esses conjuntos, né? Vamos lá. O E1 primeiro. Olha, a borda aqui, o E1, é esse pedaço bem aqui, ó. Esse lado esquerdo aqui. Nesse pedaço aqui, gente, o que está acontecendo? O x tem um valor fixo? Tem. Qual é o valor fixo de x aqui? 0. Ó. Se você passear somente nessa reta aqui, o x é sempre 0. E o y está variando, mas o x é sempre 0. Então, você vem aqui, ó, e escreve no lugar do x o 0, y pertencente ao R2, tais que... Só que aí tem uma pergunta agora. O x é sempre 0. E o y? O y está variando. Mas ele está variando entre quais valores? Aqui você tem um valor mínimo para y, nessa região aqui. Qual é o valor aqui? 0. Então, aqui eu posso afirmar, ó, que y está entre 0 e... Quem é esse outro pedaço aqui? Quanto vale bem aqui? Vale 8. Por que vale 8? Porque é onde essa função 8 menos x está cortando o eixo y. E ela corta justamente quando y é 8. Então, bem aqui o valor é 8. Então, o x é sempre 0 nessa reta aqui, e o y está entre 0 e 8. Então, eu escrevo aqui, ó, y entre 0 e 8. Pronto. É 2 agora. Ou seja, essa região bem aqui, ó. O que está acontecendo aí no E2? Vamos lá. No E2, gente, a gente vai usar aqui uma artimanha, né? Como é que a gente vai escrever esse E2? Você percebe que nessa região E2, o x tem um valor fixo ou ele está mudando? Está mudando, né? E o y tem um valor fixo? O y também não tem valor fixo. Os dois estão mudando. Porém, tudo bem, apesar dos dois estarem mudando, mas eles estão mudando conforme uma função, conforme uma regra. Qual é essa regra? Essa daqui, ó. Já que estou nessa região, o que está acontecendo aí, ó? O y2 está entre... o y é igual a 8 menos x, né? Porque para estar nessa região laranja, isso aqui tem que estar acontecendo, é essa função aqui. Então, olha o que eu vou fazer, nesse macete aqui, ó. Então, o x está variando, ok, vou colocar x aqui no lugar dele. O y também está variando, mas o y está variando obedecendo essa função aqui. Então, vocês concordam comigo que no lugar do y eu posso escrever 8 menos x? Sim ou não? Posso, né? Então, pronto. Então, são os pontos cuja primeira coordenada é x e a segunda coordenada é 8 menos x. Esses pontos estão no R2, tais que, só que o x, já que aqui só estou dependendo de x, o x está variando entre o q e o q. Aí, bora voltar aqui para a nossa função. Ó. Olhando só para o x, nessa reta bem aqui, o x está variando entre esse ponto e esse ponto bem aqui, ó. Né? Porque eu só quero esse pedaço aqui. Nesse pedaço, ó, olhando para cá, digamos para o meu domínio, o x está entre 0 e esse ponto aqui. Mas que ponto é esse? Ou seja, nesse ponto aqui é o ponto onde as minhas funções, a função laranja e a função rosa, elas se cruzam. Como é que eu descubro o valor de x aqui? O que eu faço? Basta eu igualar esse com esse. Né? Porque eu quero o ponto que está em comum, tanto a função de cima quanto a função de baixo. Então, se eu quero descobrir o valor do x, eu posso igualar as funções.
Aí eu venho aqui, ó, igualo x igual a 8 menos x. Isso para descobrir esse pontinho bem aqui. Quando eu faço isso, eu resolvo essa questão aqui, fica 2x igual a 8, ou seja, x igual a 4. Então, isso aqui, ó, eu estou fazendo para encontrar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. Tá? Então, para encontrar o valor de x nesse ponto, eu igualo aqui as minhas funções. Então, aqui, ó, o x é igual a 4. Aí também tem o valor do y, que nesse caso também vai ser 4, mas a gente não vai precisar dele agora. E nem vai precisar na questão. Então, ó, agora que eu sei que neste ponto aqui o valor de x é 4, então eu volto para o meu conjunto. Ó. Quem é o meu conjunto? É 2. É o conjunto que estão nessa reta aqui, ó, nesse pedaço de reta. E o que está acontecendo nesse pedaço de reta? O x é x, o y é 8 menos x, só que o x está variando entre 0 e 4. Aí eu venho e escrevo. O x está variando entre 0 e 4. Pronto. Essa é a minha região E2. Falta agora ainda a última região, E3. Eu venho aqui e vou escrever aqui E3 igual. Olha, eu quero os pontos que estão exatamente nesse pedaço de reta aqui, ó, que vai daqui até aqui. Nesses pontos aqui, o x assume um valor fixo? Sim ou não? Não. O y assume um valor fixo? O y não assume valor fixo, porém o y obedece uma regra. Qual é a regra? Que para esses pontos aqui, o y tem que ser igual a x. Tá? Então é isso que eu vou usar a meu favor. Por mais que x e y não assumam um valor fixo, mas eu sei que nesses pontos aqui, o y é igual a x. Então eu vou escrever assim. Vou escrever que são os pontos x no lugar do y. Já que o y é igual a x, então eu vou escrever x aqui. Pertencem ao R2, tais que, e aqui, ó, o x está entre o que e o que no domínio? O x está entre 0 e 4, porque eu só quero essa parte aqui. Então, eu escrevo de novo aqui. X está entre 0 e 4. E acabei a questão. E acabamos todas as questões de fronteira. Entenderam? Alguma dúvida? Podem falar, gente. Qualquer dúvida, falem. Porque eu já falei que esse assunto aí, ele vai ser muito útil em integrais, tá? Para a gente entender o domínio de integração. E claro que vai ser útil agora no que a gente vai falar agora adiante, né? Porque a gente vai falar sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Então é importante que vocês entendam quem são essas regiões, quem são esses conjuntos. Tudo bem, então vamos continuar aqui nosso assunto. Já terminamos aqui as regiões. Agora, antes de eu ir para máximos e mínimos, você já sabe o que é um ponto interior. Você já sabe o que é um conjunto aberto, que a gente estudou na aula passada. Você já sabe o que é uma fronteira de um conjunto. Agora eu quero definir com vocês o que é um conjunto fechado e logo em seguida o que é um conjunto compacto. Então vamos lá. Primeiro, o que é um conjunto fechado? Então a definição eu trouxe aqui para vocês. Essa daí é uma definição bem simples, tá? Bem rápida, mas é útil. Então vamos lá. O que é um conjunto fechado? Então, um conjunto é fechado quando o complementar dele é um conjunto aberto. Como assim complementar, professor? Porque a gente não está no R2. Então, se você tira aquele conjunto do R2, o que sobra? É isso que você tem que ver. Então, deixa eu fazer uns exemplos aqui com vocês. Ó, vamos fazer esse exemplo bem aqui. Por exemplo, vamos voltar aqui para o quadro do nosso conjunto B. Então, o conjunto B é esse. Quem é o complementar de B? O complementar de B é quando você pega todo o R2 e retira o conjunto B. Tá? Quando você está aqui com todo o R2 e retira o conjunto B, o que sobraria do conjunto, do plano todo? Né? Depois que você arrancou um pedaço dele, o que sobraria? Então, por exemplo, está aqui o plano todo, mas eu vou tirar todo o primeiro quadrante. Vai sobrar o que do R2? Vai sobrar o segundo quadrante? Vai. Vai sobrar o terceiro quadrante? Vai. Vai sobrar o quarto quadrante? Vai. Então, ó, o complementar desse conjunto B seria um conjunto onde eu retiraria o conjunto B
e eu ia ver o que ia sobrar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu fazer aqui, só no cantinho. Ó. Quem seria o complementar de B? Seria o plano todo, só que sem o conjunto B. Então, seria o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Então, se eu retirasse do plano do R2 o meu conjunto B, eu ainda ficaria com essa região aqui, com essa região aqui e com essa região aqui. Agora eu pergunto para vocês, nesse novo conjunto que se formou, quem é a fronteira? É essa parte aqui e essa parte aqui. E eu te pergunto, esses pontos aqui, esses pontos bem aqui, ó, eles foram arrancados também junto com o conjunto B? Sim ou não? Sim, porque ó, o conjunto B, esses pontos aqui, eles faziam parte também do conjunto B. Então, quando eu arranquei o conjunto B, esses pontos aqui saíram também. Então, se eles saíram, eu vou colocar aqui um tracejado. Ó. Aqui é a mesma coisa. Agora eu pergunto para vocês. Eu estava com o plano inteiro, plano R2, retirei só o conjunto B. Tá aqui, ó, arranquei o conjunto B. Pá, ficou um buraco no plano. Ficou um buraco e um conjunto parecido com esse daqui. Ó. Aí eu te pergunto, esse conjunto que sobrou aqui, né? Claro, sem o conjunto B, que eu arranquei o conjunto B, é um conjunto aberto? O que vocês acham? Esse conjunto que sobrou aqui, ó, é um conjunto aberto? Segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Tem algum pontinho aí que é um ponto de fronteira? Ou seja, tem algum ponto que está no conjunto? Tem algum pontinho aqui? Esse conjunto, ele só tem ponto interior ou ele tem algum ponto de fronteira que está dentro do conjunto mesmo? Porque, no caso, quem seria a fronteira desse conjunto? Não seria esses pontos bem aqui, que seriam a fronteira? Mas eu te pergunto, esses pontos estão no conjunto? Não, tanto que eu tracejei. A fronteira é essa, tudo bem, mas a fronteira está no conjunto? Não, não está. Então, esse conjunto aqui, eu posso dizer que ele é um conjunto aberto. Ou seja, então, o meu conjunto B é um conjunto fechado. Eu buguei completamente agora. Um é aberto, outro é fechado. Não, porque o que é a definição, gente? A definição de conjunto fechado é o seguinte. Você pega aqui o plano todo, arranca o conjunto B. O que sobrou foi um conjunto aberto? Foi. Então, o conjunto B é fechado. Entendeu? Se eu tivesse arrancado o conjunto B, pá, e tivesse sobrado aqui um conjunto que não fosse aberto, então é porque o conjunto B não é fechado. Essa que é a definição. Essa que é a definição. Então, quando é que o conjunto é fechado? É quando você arranca ele do plano e o que sobrou é um conjunto aberto. Então, o que tinha antes era um conjunto fechado. Essa que é a ideia aqui. O mesmo vale para os outros. Ó. Se vocês repararem aqui, por exemplo, no item D, se você pegar e arrancar o conjunto D, lembra que o conjunto D é esse quadrado aqui, né? Ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar bem aqui para vocês. O que sobraria aqui do plano? Seria o plano, só que sem esse quadrado. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Teria um tracejado bem aqui, ó. Por quê? Porque aqui é onde estava o meu conjunto D, e todo o resto aqui fora do quadrado seria o complementar dele. Por isso que o nome é complementar, né? Porque quando junta os dois, eles se complementam e formam o plano. Então, por exemplo, quem seria o conjunto complementar desse daqui? Seria esse conjunto aqui todinho, ó. Seria todo o plano, só que sem esse quadrado aqui, sem essa parte aqui que eu não pintei, não achurei, e sem também a borda. Esse conjunto aqui é um conjunto aberto, o que significa, então, que o meu conjunto D é um conjunto fechado. Tá? O mesmo vale para aquela outra região ali, a última. Então, pronto. Então, é isso. Então, já sabe o que é um conjunto fechado. Quando você arranca ele, você olha, ah, tá, ficou uma coisa ali, um conjunto aberto. Então, o conjunto que tinha antes era um conjunto fechado. Olha essa observação importante, ó. Se o seu conjunto é fechado, então o que acontece nele? A fronteira está nele. Que é o que a gente estava comentando antes, né? Estava falando assim, olha, gente, nesse caso aqui, a fronteira está nele, tá. Então, pois é, se o conjunto é fechado, então isso aqui vai acontecer. A fronteira dele está dentro do conjunto, faz parte também do conjunto.
Agora, antes de eu falar o que é compacto, vamos dizer o que é um conjunto limitado. O conjunto limitado, ele vai obedecer essa regra aí. Ou seja, dizemos que o conjunto A é limitado quando existe uma bola aberta de centro na origem e raio R, tal que o conjunto A está contido nessa bola. Como assim, professor? Esse aí é mais fácil de entender, intuitivamente. Ó, vamos pegar aqui o nosso conjunto D de novo. Eu vou fazer o conjunto D bem aqui, só para ficar mais fácil o desenho. Ó, já sei que o conjunto D, ele é mais ou menos uma região assim, né? Ele é um quadrado. Então, vou fazer um quadrado aqui. Aí eu te pergunto, esse conjunto D é limitado? Aí você olhando já fala, né? Porque visualmente você já percebe uma limitação nele. Tá, mas matematicamente falando, será que ele é limitado? Como é que você sabe? Qual é a regra? Você tem que imaginar que você está aqui na origem, e a partir dessa origem você vai fazer uma bola aberta, de centro na origem, e o raio do tamanho que você quiser. Então, por exemplo, será que se eu tomar a origem como centro, e eu pegar um raio tão grande quanto eu queira, eu vou conseguir englobar todo esse meu conjunto aqui, que é o conjunto D? A resposta é sim, nesse caso, né? Basta, ó, aqui é a origem, né? Se eu pegar uma circunferência desse tamanho aqui, por exemplo, posso pegar um desse tamanho? Pode. Pode pegar o tamanho que você quiser. Nesse caso, ó, eu consegui uma circunferência de centro na origem, raio R. Essa circunferência aqui, ela contém o meu conjunto D, ou seja, o meu conjunto D está dentro dela, sim ou não? Sim. Então, isso daqui é um conjunto limitado. Aí você vai dizer para mim, professor, mas se eu posso escolher o tamanho do raio, então todo o conjunto vai ser limitado. Será? A resposta é não. Por exemplo, olha isso daqui, o conjunto B. Por mais que você pegue uma circunferência com um raio gigante, você nunca vai conseguir. Ó. Pega uma circunferência com um raio gigante aqui. Conseguir pegar todo o conjunto B? Não, sempre vai ter um pedaço fora. Então, esse conjunto B aqui, por exemplo, é um conjunto ilimitado. Aí já o meu conjunto D e o meu conjunto E são conjuntos limitados. Agora que você já entendeu o que é um conjunto fechado, agora que você já entendeu o que é um conjunto limitado, agora vai ficar fácil de você saber o que é um conjunto compacto. Então, está aqui. Dizemos que A é um conjunto compacto. Vamos aqui para o slide rapidamente. Dizemos que A é um conjunto compacto quando A é fechado e limitado. Pronto. Então, aqui no cálculo 2, né? Aqui no RN, conjuntos de dimensão finita, nós vamos dizer que um conjunto compacto é um conjunto que é fechado e limitado. Tá? Então, se você tem um conjunto que é fechado e limitado, então esse conjunto ele é compacto. Basta isso. Muito bem, então, agora que você sabe o que é um compacto, vamos ver aqui, vamos voltar para o quadro, né? A gente está usando muitos exemplos. O conjunto D, aqui no nosso quadro, esse conjunto D, ele é fechado? Sim ou não? É fechado. Ele é limitado? Sim, é limitado também. Então, ele é compacto? Ele é compacto. Então, esse conjunto aqui é um conjunto compacto. Por quê? Porque é limitado e fechado. Só aguarde um pouquinho, tá, gente? Tá, então vamos continuar. Aqui, gente, então como eu falei, agora o conjunto B, olha aqui o conjunto B. Ele é fechado? Sim ou não? É fechado. Mas ele é limitado? Não. Então ele é compacto? Não. Então esse conjunto B aqui ele não é compacto. Agora aqui o último, né?
Conjunto E. Ele é um conjunto limitado? É. Ele é um conjunto fechado? É também. Então, ele é compacto? É. Por que eu estou treinando isso aqui com vocês? Porque a partir de agora, só vai nos interessar conjuntos compactos. Tá? Então, toda vez que eu falar, eu quero calcular máximos e mínimos, é em conjuntos compactos, seja em conjuntos que são fechados e limitados ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai para a segunda parte da aula, daqui a pouco vai aparecer para vocês, mas na segunda parte agora a gente vai falar sobre extremos absolutos. Então, antes, quando a gente tinha assim uma função, né? Você tinha uma função, você queria calcular extremos da função. O que a gente fazia? Calculava a primeira derivada, calculava a segunda derivada, calculava o esse-ano, não era isso que a gente fazia? Aplicava o teste da segunda derivada. Quando você aplicava o teste da segunda derivada, você descobria se aquele ponto era um máximo ou mínimo local. Muito bem, local, né? Agora que a gente está trabalhando em conjuntos compactos, a gente vai ter como descobrir quando esse extremo, ele já é um extremo global mesmo, já é um extremo absoluto, já que o meu conjunto é um conjunto compacto. Por que eu consigo estabelecer esses extremos absolutos? Por causa de um teorema muito famoso, teorema de Weierstrass, que é que a gente vai começar com ele, obviamente. Então, aí, ó, no slide vai aparecer para vocês o famosíssimo teorema de Weierstrass, onde, o que diz esse teorema? Se você tem uma função que é contínua e o domínio dela é um conjunto compacto, então esse teorema garante que a função ela assume um valor de máximo e um valor de mínimo globais ou absolutos. Então, se o seu domínio é compacto e a sua função é contínua, pode ter certeza que para essa função aí, você vai ter o máximo e o mínimo, ambos globais. Não necessariamente não só locais, mas também globais, tá bom? Então, tudo que a gente vai fazer a partir de agora é usando como base esse teorema. E vamos lá, então. Agora que a gente tem esse teorema, né? Vamos criar aqui um algoritmo, né? Uma receita de bolo, né? Como é que você faz, então, para determinar extremos de uma função em um compacto? Então, aqui, gente, a gente vai fazer um pouco diferente do que a gente fazia antes. Mas é seguindo os passos. Não tem erro, tá, gente? É só seguir os passos. Então, primeiro passo, determinamos os pontos críticos da função, que estão no interior do conjunto. Tá? Então, você tem uma função, ela está no compacto, eu quero descobrir se ela tem o máximo, quer dizer, quero descobrir não, eu sei que ela tem o máximo e mínimo global pelo teorema de Weierstrass, e eu quero descobrir, então, quem são esses extremos, quem são os pontos de máximo e mínimo global. Primeiro passo, eu vou calcular os pontos críticos da minha função, que isso você já está acostumado, né? Segundo passo, eu vou calcular o valor da função no ponto crítico. Vou calcular a imagem da função nos pontos críticos, né? Terceiro passo, determinamos o máximo e o mínimo que a função assume na fronteira do conjunto. Último, depois que eu calculei todas essas imagens, o maior valor entre elas vai ser o valor máximo da função. E o menor valor vai ser o valor mínimo da minha função. Isso aqui, gente, eu estou usando o que a gente já fazia lá no cálculo 1. Deixa eu até ganhar um espacinho aqui. Por exemplo, lá no cálculo 1, se você tinha um domínio compacto, ou seja, fechado e limitado, então você tinha uma função assim. Digamos que o seu domínio só era daqui para cá. Era de A até B. Então, a sua função era mais ou menos assim. Ó. Pronto. Você tinha uma função assim, mais ou menos. Então, ó, o que você fazia no cálculo 1? A primeira coisa que você fazia é calcular os pontos críticos. Nesse caso aqui, eu tenho dois. Eu tenho esse ponto crítico aqui e eu tenho esse ponto crítico bem aqui. Depois que você descobriu o ponto crítico, você calculava o valor da função no ponto crítico. Então, você tinha esse valor aqui, que é essa imagem bem aqui, e você tinha esse valor bem aqui. Só que lá no cálculo 1, não bastava você calcular o valor nos pontos críticos.
você também tinha que calcular o valor da função na fronteira do seu domínio. Só que lá no cálculo 1, a fronteira é o quê? Eram pontos. Você tinha aqui o ponto A e o ponto B. Então, nesse caso, depois que você calculasse a imagem da função nos pontos críticos, você também tinha que calcular a função, o valor dela, nos extremos do seu domínio, que nesse caso seria o ponto A e o ponto B. Aí você vai me dizer, professor, mas nesse caso aqui, o ponto de máximo ficou mesmo no ponto crítico. E o ponto de mínimo também ficou no ponto crítico. Então, eu preciso mesmo calcular nos extremos? Precisa, porque poderia acontecer isso daqui, ó. Nesse caso, aconteceu isso, mas poderia ser assim, ó, a sua função. Pronto. Se a sua função fosse assim, por exemplo, então quem seria... Bora colocar aqui x1, colocar aqui x1 e aqui x2. Então, nesse caso aqui, quem seria o ponto de mínimo global da minha função? Seria x2, porque em x2 a minha função assume o menor valor possível. Então, o mínimo seria o f de x2. Esse queria o mínimo global, né? Mas quem seria o máximo global? Seria o f de x1? Não, porque aqui na borda, aqui no valor de b, ela assume um valor maior do que esse. Então, quem seria o máximo seria o f de b. Lembraram disso? Você fazia lá no cálculo 1? Então, você sempre tinha que comparar, não tinha jeito. Você tinha que calcular ponto crítico, calcular o valor da função no ponto crítico e depois calcular o valor da função nos extremos, na fronteira do conjunto. E aí você comparava. Dentre os valores, ó, aqui eu ia ter 4 valores. 1, 2, 3, 4. Desses 4 valores, o de maior valor seria o máximo global. O de menor valor seria o mínimo global. E nesse caso, você nem precisaria aplicar o teste da primeira derivada ou da segunda derivada. Bastava você comparar os valores nos pontos críticos e nas bordas. Tá? Então, em cálculo 2, o procedimento é o mesmo. Só que o que vai mudar é que a fronteira ela é mais desafiadora para a gente, né? Porque não é mais só 2 pontinhos lá que você joga a função, não. Então, agora no cálculo 2, em cálculo 2, por exemplo, você tem... A gente está aqui no espaço agora, né? Ó, em cálculo 2, a gente está aqui no espaço. Essas regiões que a gente estudou agora, a região A, região B, região C, região D, é claro que é importante falar, por exemplo, essa região aqui, quando eu fui desenhar ela, só a região E, eu usei aqui só o plano cartesiano, porque a região está no plano cartesiano. A mesma coisa quando eu fui desenhar o meu quadrado aqui, ó. O meu quadrado, ele está no R2, então eu fiz aqui no R2, fiz o meu conjunto D. Só que agora, gente, esses conjuntos aqui vão ser o domínio da minha função, de uma função de 2 variáveis. Então, por exemplo, onde é que vai aparecer? Digamos que eu tenho uma função f, que o domínio dela é esse quadrado aqui. Onde é que isso vai aparecer no gráfico? Vai aparecer bem aqui, ó. Então, agora, aquela minha região D, ela vai aparecer bem aqui. Ó, então, agora, estão entendendo? A minha região D, ela é o domínio de uma função. Então, nesse caso, eu estou restringindo a imagem da minha função apenas a este domínio aqui. Então, ao invés de eu pegar uma função que o domínio dela é todo R2, né, e aqui você ia ter uma superfície aqui praticamente infinita, agora não. Agora eu quero limitar a minha superfície apenas nessa região aqui. Então, para essa região aqui, a sua função ela vai assumir uma cara. Então, digamos que a sua função nessa superfície seria, sei lá, mais ou menos uma coisa assim. Deixa eu apagar aqui, só para a gente ver melhor a superfície. Então, ó, por exemplo, digamos, para essa região aqui, a sua superfície ela vai se resumir só num pedaço, um pedacinho aqui de uma figura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular os pontos críticos nessa região aqui, somente que estão aqui dentro, e calcular o valor da função, mas também tenho que verificar nas bordas, ó.
Porque pode ser que nas bordas é onde ocorra o meu máximo ou o meu mínimo global. Por exemplo, nesse desenho que eu fiz aqui, eu percebo que é nesse canto aqui, ó, por exemplo, nesse vértice, bem aqui do meu quadrado, ou seja, né, bem aqui, ó, é onde eu tenho um mínimo global. É porque a minha imagem aqui é a menor de todas. Então, você tem que ficar de olho nisso. Então, aqui no cálculo 2, a gente vai calcular os pontos críticos, mas também vai calcular o valor da função nas fronteiras. Se a sua fronteira é um quadrado, por exemplo, então você já sabe que a sua fronteira é dividida em 4 partes. E aí você vai ter que calcular o valor da função em cada uma das 4 partes. Porque pode ser que o máximo... E aí, preparado para a aula de hoje? Coloque o celular no modo silencioso. Não jogue lixo no chão, nem danifique as cadeiras. A aula já vai começar. Atenção e boa sorte aí com os cálculos. Bom dia, pessoal. Como foi a prova de vocês sexta-feira? Foi boa, tranquila, né? Você já até sabia o que ia cair, né? Então, já meio que tinha um spoiler da prova. Bom, já corrigi, acho que mais da metade da prova de vocês. As notas estão muito boas, né? Fiquei feliz com as notas. Só tem um detalhe, né? Eu já comentei com alguns aqui de vocês, é que muita gente ia tirar 10, só que esqueceu de calcular esse ano, né? Por quê? Porque lá na questão de vocês pedia assim, determine os... Tinha que ser 3 números, né? Que desse o valor máximo lá do produto. Aí você achava um ponto crítico, beleza. Agora tinha que mostrar que aquele ponto crítico, de fato, era um ponto de máximo local. Não precisava nem provar que era global, mas pelo menos local. E aí muita gente não fez isso, pulou. Se pelo menos alguém tivesse colocado assim, sei lá, escrever alguma coisa assim, professor, pela natureza do problema, pela natureza física do problema, sei lá, alguma coisa dizia lá, já posso afirmar que esse ponto é o ponto de máximo. Aí tudo bem, eu até poderia considerar. Mas muita gente esqueceu realmente, só colocou lá como ponto crítico e acabou, né? Mas esse pessoal ficou com 8, ó. Esse pessoal que fez exatamente só esqueceu do esse ano lá, ainda ficou com 8, deu uma boa nota, né? Somando com a lista ainda é excelente, né? Para quem fez a lista, que é um ponto extra. E é isso, vamos focar agora nessa semana. Lembrando que quem perdeu a prova por algum motivo deve entrar com requerimento de segunda chamada, né? Claro, sempre anexando documento que comprova que você não pôde estar presente. E aí é só esperar a data da segunda chamada. Inclusive já é semana que vem, né? Essa semana é a última prova da segunda avaliação, que é a prova número 8. E nesta semana, nós vamos finalmente terminar esse assunto aí que nos acompanhou durante 3 semanas, que é máximos e mínimos, mas claro que sempre numa abordagem nova. Então, a gente vai estudar ainda máximos e mínimos hoje e quarta-feira. Então, hoje a gente vai estudar em conjuntos compactos e quarta-feira a gente vai estudar multiplicadores de Lagrange. E aí encerra essa parte de máximos e mínimos e encerra também a parte de derivada. E aí, semana que vem, terceira avaliação, já é integrais. E o integrais vai ser até o final do curso, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que na aula passada a gente terminou com exercício aqui para fazer, ó. Então, já vou pular para o exercício. Bom, o exercício era justamente para determinar a fronteira de alguns conjuntos, né? Então, eu trouxe aqui pelo menos 5 conjuntos para a gente determinar a fronteira deles. Então lembra, o que é uma fronteira? É o conjunto dos pontos onde, nesse ponto, se você pega uma bola aberta de centro nele e um raio positivo, sempre vai ter pontos de dentro do conjunto e pontos de fora do conjunto. Isso aqui também é muito importante, gente, é para integrais, tá bom? Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção nesse exercício, por isso que eu fiz questão de colocar aí 5 itens logo, a gente vai fazer os 5, porque isso vai nos ajudar em integrais. Então, integrais está bem próximo ao assunto, então preciso que vocês entendam essas regiões aqui, que no futuro vão ser nossas regiões de integração, basicamente. Então, vamos lá, vamos determinar aqui a fronteira. É muito importante que você entenda geometricamente esses conjuntos, tá bom? Então, vamos fazer com calma aqui cada um deles. A gente vai fazer a letra A. Letra A é o conjunto A.
tá aqui, a gente vai fazer um por vez, né? Então, primeiro eu coloquei aqui o conjunto A. Então, quem é o conjunto A? É importante que vocês saibam ler isso daqui, interpretar isso daqui e desenhar isso daqui. Então, ó, o conjunto A é o conjunto dos pontos que estão no R2. Então, presta atenção. Se esses pontos estão no R2, quer dizer que eles estão onde? Na reta? Não, né? Estão no espaço? Poderia estar no espaço se a gente olhasse só para baixo, mas estão necessariamente no plano. Então, para eu fazer esse conjunto aqui, é de grande importância que eu saiba que esse conjunto vai estar dentro do plano. Que plano, professor? Plano cartesiano, que vocês já estão acostumados, plano eixo x, eixo y. Então, aqui, ó, você já vem e desenha aqui um plano cartesiano. Tá? Então, esse conjunto A está aqui dentro desse plano. Tá? Só que qual é a restrição? O conjunto A é o conjunto dos pontos que estão no plano, só que tem algumas condições. Quais são as condições? Primeira, o x é sempre positivo. E segunda, o x é sempre positivo, o y é sempre positivo também. Então, tanto o x quanto o y, os dois têm que ser números positivos. Eu vou olhar para cada um desses individualmente, depois a gente vai juntar os dois, tá bom? Então, por exemplo, digamos que eu queria considerar só essa parte aqui, ó. Conjunto dos pontos que estão no plano, tais que x é positivo. Ora, se eu quisesse pegar só essa parte aqui, ignorando o resto, eu teria que pegar a parte no plano aqui, onde x é positivo. Que parte é essa? Vamos lá. Eu vou encontrar aqui o eixo y, está aqui o eixo y. Os pontos que estão à esquerda do eixo y são os pontos, por exemplo, esse bem aqui, esse bem aqui, esse bem aqui, esse bem aqui. O que eles têm em comum? Em relação a x, esses valores aqui são negativos ou positivos? Negativos, porque se você fizer a projeção aqui, ó, vai bater em valores negativos de x. Ao mesmo tempo, ó, se eu pegar somente os pontos que estão do lado direito, aqui considerando o eixo y como referência, do lado direito, esses pontos aqui, todinhos, o x é positivo. Então, se eu fosse considerar apenas x positivo, quem seria meu conjunto? Seria esse lado aqui direito, que eu estou aqui achurando de laranja. Então, presta atenção. Se eu fosse considerar só esse pedaço aqui, só essa condição, o meu conjunto seria o lado direito de y. Só que eu tenho apenas essa condição? Não. Eu tenho outra condição. Qual é a outra condição? O y também tem que ser positivo. Então, se eu fosse olhar só para cá, se eu fosse olhar só para essa condição, eu queria pegar os pontos onde y é positivo. Então, eu olharia aqui para o eixo x, ele que vai me dividir aqui quando y é positivo ou negativo, e está aqui o eixo x. Então, os pontos onde y é positivo são os pontos que estão acima do eixo x ou abaixo do eixo x? Acima. Então, esse segundo conjunto seria essa parte aqui de cima. Ó. Ou seja, se eu fosse considerar só esse primeiro aqui, eu ia ter que considerar só o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Se eu fosse considerar essa outra condição, eu consideraria o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Só que, na verdade, o meu conjunto pede que as duas condições sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Então, olhando para cá, para esse nosso rascunho aqui, qual é a região onde essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo? É o segundo quadrante? Não, o segundo quadrante só acontece aqui a parte azul. É no quarto quadrante? Não, porque só aparece ali no x positivo. É no terceiro quadrante? Não, porque aqui não aparece nada, nenhum dos dois satisfeito, né? É no primeiro quadrante? É. Então, é no primeiro quadrante onde acontece x positivo e y positivo ao mesmo tempo. Então, ó, a minha região A, vou até apagar aqui, ó. A região A que eu estou considerando é apenas o primeiro quadrante. Aí agora eu pergunto para vocês. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a minha região A. Agora eu pergunto para vocês. Esse pedaço bem aqui, ó, gente. Esses pontos bem aqui, ó. Esses pontos bem aqui, eles estão dentro do conjunto A? Sim ou não? Não, por quê? Porque nesses pontos o x é o quê? Ele é negativo? Não.
Mas ele é positivo? Não, ele é o quê? Ele é zero, ele é nulo. Então, esses pontos aqui não entram nesse conjunto, porque eu quero que x seja positivo. Então, aqui, ó, eu vou tracejar. Vou colocar... Terceiro passo. Aí, eu vou colocar assim, ó, valor de f na fronteira. Ou seja, a gente vai analisar os valores da função na fronteira. Tá, se eu vou analisar na fronteira, é importante que eu saiba qual é a fronteira, né? A gente já fez a fronteira. Eu vou até aproveitar, eu não vou copiar aqui de novo, mas porque já está bem aqui, ó, gente. Vamos aproveitar, né? Vamos otimizar nosso tempo aqui, ó. A fronteira está aqui, ó. A fronteira do conjunto D é dividida em 4 partes, onde cada parte está aqui. D1, D2, D3, D4. Então, por isso que eu digo, preste atenção, porque a gente vai usar isso aqui. Então, já que a fronteira está nesses 4 conjuntos, eu vou ter que analisar em cada um deles. Aqui, gente, eu também vou dar uma dica para vocês que não está no algoritmo, tá? Mas eu, assim, creio que didaticamente, não didaticamente, mas pelo menos é mais prático fazer assim como eu vou fazer agora com vocês. A nossa região de integração não, né? Estou pensando na semana que vem já. A nossa região aqui, onde eu estou querendo calcular máximos e mínimos, ela não é um polígono, que é um quadrado? Então, olha o que eu vou fazer. Já que eu quero calcular o valor da função na fronteira, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o valor da função nos vértices do meu polígono. Por que eu vou fazer isso? Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é calcular o valor da função aqui nesse ponto. Que ponto é esse? 0, 0. Vou calcular aqui nesse outro ponto. Que ponto é esse? 0 em x, 2 em y. Vou calcular nesse ponto bem aqui, 2 em x, 2 em y, e vou calcular bem aqui, 2 em x, 0 em y. Por que eu vou calcular logo nos vértices? Porque se eu ignorar os vértices, o que vai acontecer? Quando eu for calcular nessa borda aqui, ó, nessa aresta do lado esquerdo, eu vou ter que calcular no ponto crítico que tiver aqui nessa aresta e vou ter que calcular nos extremos dela também. Tem que calcular nesse ponto e nesse ponto. Quando eu passar para essa aresta de cima, eu vou ter que calcular no ponto crítico que tiver nela e nos extremos. Só que aqui, ó, vou acabar calculando 2 vezes aqui. Porque eu já calculei aqui do lado esquerdo e depois eu vou acabar calculando de novo. Quando eu fosse calcular aqui do lado direito, nessa aresta aqui do lado direito, eu ia ter que calcular nos pontos críticos dela e mais nos extremos. Só que aqui eu já ia ter calculado. Então, para compensar o trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou calcular logo todos os vértices, o valor da função, e quando eu passar para as bordas, para as arestas, eu vou calcular só para pontos dentro dela, não os extremos. Tá? É isso que eu vou fazer. Então, talvez não seja a forma mais didática possível, mas pelo menos é a forma mais prática, né? Vai economizar tempo para a gente. Mas eu vou escrever aqui, até para facilitar. Ó. Então, ó, vou colocar assim, 3.1. Aí eu vou escrever valor, já que a minha região é um quadrado, né? Então faz sentido eu falar aqui, valor de f nos vértices. Dependendo da região, você não ia poder escrever isso, né? Pode ser que não tivesse vértice. Então vamos lá, vou calcular aqui o valor da minha função. No primeiro vértice, que é quando x igual a 0, y igual a 0, né, que é o vértice do quadrado lá. E aí, ó, lembrando que a função é essa daqui. Então, quando x é 0 e y é 0, isso aqui é 0, 0, 0, 0 e 0. Então, pronto, já calculei no primeiro vértice. Agora, eu vou calcular no vértice de cima. O que acontece no vértice de cima? O x continua sendo 0, só que o y é 2. Tá lembrando, ó? Eu estou usando como base, gente, esse quadrado bem aqui, ó. Então, estou calculando esse vértice, que é o 0, 0. Agora, eu vou calcular aqui, que é x igual a 0 e y igual a 2. Então, venho. Se x é 0 e y é 2, aí eu venho para cá. X é 0, então aqui vai zerar e aqui vai zerar. Y é 2, então aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 2. Então, aqui, 2 ao quadrado menos 2. Aqui é 4, 4 menos 2 é 2. Pronto. Próximo vértice. O próximo vértice
é o vértice onde x igual a 2 e y é igual a 2. Ó, aqui vai me dar um trabalho, porque todo mundo é 2 aqui. Aí eu vim para cá. Aqui, ó, olha o que eu vou fazer, vou ser esperto aqui. Já que todo mundo é 2, então aqui vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 8. Só que aqui também vai ficar ó, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, esse vai anular com esse. E aqui é a mesma coisa, ó, 2 menos 2, vai anular esse com esse. No final vai sobrar só esse daqui, que é 2 ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4. E por último, nosso último vértice aqui é quando x é 2 e y é 0. Nesse caso aqui, já que y é 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar, e sobrou esse daqui, ó, x igual a 2, x igual a 2. Vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, isso aqui é 8 mais 2. Então, vem aqui, ó, 8 mais 2, que é 10. Pronto. Então, nos vértices, eu assumi esses valores. Já calculei no ponto crítico, já calculei nos vértices. Agora, eu vou calcular nas arestas. Tá? Então, próximo passo. 3.2. Valor de f nas arestas. Bom, nas arestas eu tenho quantas? Tenho 4, né? Eu tenho 4. Eu tenho 4 lados do meu quadrado. Cada lado eu coloquei um nome lá, D1, D2, D3 e D4. Né? Toda hora a gente tem que voltar para cá. Está aqui, ó. Então, eu vou calcular nessas regiões aqui, D1, D2, D3, D4. Aí está aqui a descrição delas. Então, ó, por exemplo, eu vou começar pela região D1. Na região D1, o que está acontecendo? O y é 0. O y é 0. Então, quando eu for jogar na função lá, a minha função, o y vai zerar e vai ficar uma função que só depende de x. Então, venho aqui. Colocar aqui em D1, que é a minha primeira região. O que acontece em D1? O y é sempre 0. Então, a minha função, ó, o y vai zerar. Aí, como é que vai ficar a minha função se o y zerar? Vai ficar 2x quadrado. 2x quadrado. Ali zerou, zerou, mais x. Mais x. E só. 2x quadrado mais x, só. Então, no lado de baixo do meu quadrado, o y é sempre 0. Se o y é sempre 0, então a minha função vai ser essa função bem aqui, ó. Essa minha função aqui é uma função que só depende de x. Então, eu vou chamar ela aqui, ó, de f1 de x. Vou colocar umzinho aqui embaixo. Tá? Ou melhor, vou colocar g, né? Só para não confundir, colocar g. G1 de x. Tá, gente? Eu tenho uma função do cálculo 1. Eu quero saber o ponto crítico dela. O que é que eu faço lá do cálculo 1? Deriva igual a 0. Claro que isso aqui é polinomial, então sempre vai ter a derivada. Então, venho aqui, ó. Vou derivar a minha função igual a 0. Quando eu derivo essa função aqui, vai ficar 4x mais 1 igual a 0. Isso daqui vai me dar x. Isso aqui vai me dar x igual a menos 1 quarto. Gente, y é igual a 0 e x igual a menos 1 quarto faz parte do meu conjunto? O que vocês acham? Está lá no quadrado? O que vocês acham? X igual a menos 1 quarto e y é igual a 0, ou seja, esse ponto aqui, né? Ó. Deixa eu colocar esse ponto aqui. X menos 1 quarto e y é igual a 0. Faz parte do meu conjunto, sim ou não? Não, porque ó, o x é negativo. Lá no meu quadrado, o x nunca é negativo. Então, esse conjunto aqui, ó, ele não faz parte do meu conjunto A. Então, eu posso ignorar ele? Posso. Aqui, gente, nesse caso, ó, se eu tenho uma função do cálculo 1, onde essa função está no compacto,
como é que você diz quem é o máximo e o mínimo dela? Primeiro, você acha o ponto crítico, e segundo, você calcula nos extremos. Só que nos extremos dessa função, a gente já calculou, que foi nos vértices. Porque, ó, em D1, o y é 0 e o x está entre 0 e 2. Então, quem seriam os extremos? Seria x igual a 0, aqui ficaria 0, 0, já calculei o valor no extremo. E quem seria o outro extremo? X igual a 2, seria 2, 0, que eu já calculei aqui também, ó, o outro extremo. Então, como eu já calculei nos extremos, então eu termino aqui para a minha fronteira D1. Agora eu vou para a fronteira D2. Bom, não vai dar espaço, mas eu também não queria apagar aqui. Vou precisar de um quarto quadro. Tá, vou apagar aqui o ponto crítico, é o jeito. Você já sabe que o ponto crítico é 0,5. Vamos lá. Tá, a segunda região que eu vou verificar é a região D2, que é o lado esquerdo do nosso quadrado. Esse pedaço bem aqui, tá? O que acontece aqui do lado esquerdo, gente? Do lado esquerdo, que é o D2, o meu x é sempre 0. E o y está entre 0 e 2. Então, já que o meu x é sempre 0, aquela função vai ficar f de 0y. Então, aqui, ó. Vamos lá, que agora eu vou tentar economizar um espaço aqui. Em D2. O que acontece em D2? A minha função f de xy vai ficar uma função f de 0y, porque o x é sempre 0 nessa região aqui. Se o x é sempre 0, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai zerar, vai ficar só y ao quadrado menos y. Y ao quadrado menos y. Claro que essa função aqui é uma função que só depende de y. Então, eu vou chamar isso aqui de g de y. E agora eu vou achar os pontos críticos da minha função. Vou derivar igual a 0. Só que quando eu derivo igual a 0, vou colocar g', aqui eu colocar g2, tá? Que o g1 já usei. Então, quando eu derivo isso aqui igual a 0, aqui vai ficar 2y menos 1. 2y menos 1 igual a 0. Que ponto que eu vou achar aqui, gente? O y. Y igual a meio. Então, para y igual a meio, eu tenho um ponto crítico dessa função. Só que, quando x é 0 e y é igual a meio, esse ponto é familiar. Por quê? Porque esse ponto 0,5 é justamente o ponto crítico que a gente achou. A gente já calculou o valor da função nesse ponto. Então, não preciso calcular de novo. Então, o que eu vou escrever aqui? Ó? F de 0, 0 em x, meio y, colocar assim, já foi calculado. Tá? Então, já foi calculado. Pronto. Então, terminou aqui. Então, achei um ponto crítico, só que nesse ponto crítico o valor da função já foi calculado. E nos extremos também já foi calculado, porque são os vértices do meu quadrado. Então, vou passar para outra região agora. Em D3. Acho que agora eu estou conseguindo economizar espaço. Em D3. Em D3, o que está acontecendo em D3? Bora voltar para cá. Em D3, o y é sempre 2 e o x que está variando. Então, venho aqui. Na função, eu vou jogar y para igual a 2. E vai ficar assim, f de x, 2. Então, aqui vai ficar 2x quadrado. 2x quadrado. Aqui, como o y é sempre 2, vai ficar 4. Então, mais 4. Aqui vai ficar menos. Se o y é sempre 2, vai ficar 4x. Menos 4x. Aqui, mais x. E aqui, se o y é sempre 2, vai ficar menos 2. Agora, eu vou só arrumar essa função aqui. Claro que essa função vai ser uma função que só depende de x. Vou chamar ela de g3. Agora, bora só arrumar aqui a minha função g3. Aqui, ó, aqui 2x quadrado está sozinho. Vou deixar 2x quadrado. Aqui eu tenho menos 4x mais x, menos 3x. Aqui vai ficar menos 3x. E aqui eu tenho 4 menos 2, que vai dar 2. 2, pronto. O que eu faço? Derivo e acho ponto crítico. Então, venho aqui. Vou derivar esta função.
Aqui vai ficar 4x. Aqui vai ficar menos 3 igual a 0. Aqui eu vou achar x. Aqui eu vou achar x igual a 3 quartos. Esse valor aqui está no domínio da minha função? X igual a 3 quartos, y igual a 2? Tá. Então, eu vou ter que calcular o valor dele. Deixa eu até ver se eu não errei nada aqui, que eu queria que não tivesse, que eu preciso de tempo agora. Do 4, tá certo, menos 4x, mais x. Ele tá. Não queria que tivesse, mas tá bom. Então, agora, bora calcular o valor dessa função aqui, ó. Então, agora eu vou calcular o f, o x é 3 quartos, e o meu y é 2. É claro que nesse caso aqui, ó, basta eu olhar para cá só, onde eu vou colocar x igual a 3 quartos. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes, aqui, 3 quartos ao quadrado. Então, vai ficar 9 sobre 16. Aqui vai ficar menos 9 sobre 4, mais 2. E aqui eu vou ter que tirar MMC. O MMC aqui é 16. Então, para economizar espaço, já que é 16, aqui vai ficar 16 dividido para 4, que é 4. 4 vezes 9 vai ficar menos 36. Então, vai ficar menos 36 sobre 16. E aqui, que era 2, vai ficar 32 sobre 16. Por isso que eu não queria que esse ponto tivesse parte, não fizesse parte. Né? Aqui vai ficar 2 vezes 9, 18. 18 mais 32, 50. 50 menos 36 vai ficar 24. 24 sobre 16. Vou colocar bem aqui. Bem aqui, gente. Ó. F de 3 quartos e 2 é igual. 24 sobre 16, que simplificando vai ficar 4 sobre... Não, peraí. 24 sobre 16 vai ficar 3 sobre 2, não é isso? 24 sobre 16, dividido por 8. Pronto. Tá certo, gente? Sabe que vocês estão vendo que eu estou aqui fazendo rápido aqui as coisas para ver se dá tempo. Deixa eu ver até nosso tempo aqui. Hoje tem 2 minutos só para acabar essa questão. Tá, vamos lá. Em D4 agora, a última região. E agora que eu não posso mais apagar nada? Vou fazer bem aqui, ó. Última, tá, gente? D4. Em D4, o x é 2 e o y está entre 0 e 2. Então, venho aqui, ó, e faço f, o x é 2, o y é y. Então, venho aqui, ó, se o x é 2, aqui vai ficar 8, 8 mais y ao quadrado, 8 mais y ao quadrado, aqui menos 4y, menos 4y, aqui mais 2 menos y, mais 2 menos y. Isso aqui é uma função que só depende de y, vou chamar essa função de G4, e aqui vai ficar y ao quadrado, menos 5y, 8 mais 2, 10. Deriva essa função igual a 0. Então, quando eu derivar esta função igual a 0, aqui vai ficar 2y menos 5 igual a 0. O que vai dar y é igual a 5 sobre 2. E aqui a gente agradece, né? Porque 5 sobre 2 é maior que 2. Isso aqui é 2,5. Se y é igual a 2,5, ele faz parte do meu conjunto A? Não. Então, eu ignoro esse ponto aqui. Então, aqui, ó, isso implica que o ponto 2 e 5 sobre 2 não faz parte do meu conjunto D. Pronto. Encerramos. Última parte agora é só comparar os resultados. Então, ó, primeiro, a gente achou o valor da função no ponto crítico. Tá? Então, no ponto crítico, ó, deu menos 1/4. Então, vamos guardar essa informação. Depois, nos vértices, ó. Nos vértices, eu tenho 0, 2, 4 e 10. Desses aqui, o maior seria o 10. E o menor seria o 0. Só que menos 1/4 ganha do 0. Então, por enquanto, esse aqui é o valor máximo e menos 1/4 é o valor mínimo. Agora, na fronteira, ó, em D1 esse ponto não pertence. Em D2, esse ponto aqui já foi calculado.
Em D3, achei um valor que deu 3 sobre 2, que é o 1,5, só que o 1,5 não ganha do valor máximo dali, que era 10, então isso aqui não vai ser máximo nem mínimo. E em D4 eu achei um ponto que não pertencia à minha região. Conclusão. A gente falando isso, eu errei bem aqui, ó. O conjunto é D, não é A. Então, conclusão, o valor máximo seria esse valor aqui, e o valor mínimo seria esse daqui. Tá? Então, esse aqui é o mínimo, e esse daqui é o máximo. Quem seria o ponto de máximo global? O ponto 2 e 0. Quem seria o ponto de mínimo global? O ponto 0 e meio. Pronto. Então, vencemos, né? Conseguimos aí calcular. Então, achamos o ponto de mínimo global, achamos o ponto de máximo global, achamos seus valores. Dever de casa para vocês. Verifiquem tudo isso que a gente fez aqui no GeoGebra, limitando a função na minha região D. Tá bom? Vocês vão ver que é uma coisa bem interessante. Eu ia mostrar aqui, mas não deu tempo, mas qualquer coisa a gente pode mostrar na aula seguinte, tá bom? Então é isso, obrigado. Até quarta-feira. A gente estudem essa parte. Quarta-feira a gente resolve mais um exercício disso daí e vamos para o próximo assunto. Então, até mais.